Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E hoje nosso programa vai ser muito profundo, porque nós vamos revelar o cinismo que há entre poder, meios de comunicação e o governo brasileiro, né? Você está chegando agora, eu convido você a se inscrever, conhecer o nosso conteúdo, dê o joinha, ajude a gente a compartilhar os nossos vídeos. Vamos crescer aqui as nossas reflexões, que eu tenho certeza que algumas coisas você não verá nos grandes meios de comunicação. Gente, por que eu estou falando de cinismo? A Rede Globo de televisão, e ontem e hoje nos jornais, está reclamando de ter sofrido uma censura. Então, aí vão ficar com aquela milonga, né? Não existe democracia sem liberdade de imprensa, a imprensa tem que ser livre, tem que noticiar. Só que a imprensa tem os seus acusados de bandidismo, que são amigos, e os acusados de bandidismo, que são inimigos. Então ela prefere, às vezes, esconder alguns acusados de bandidismo ou bandidagem, gangsters, e apontar os holofotes e as câmeras para outros de menor tamanho, né? Não há dúvida que o deputado Flávio Bolsonaro ele tem muitas explicações a dar sobre essa dinheirama que ele movimentou ao longo da sua vida parlamentar, um rapaz que nunca trabalhou em absolutamente nada no setor privado, sempre foi um político profissional e ficou uma pessoa rica para os padrões brasileiros, a ponto de ter uma loja de chocolate que talvez seja a mais lucrativa do planeta. Então, as organizações Globo estão reclamando de terem, via uma decisão judicial, não podido revelar uma série de documentos que comprovam que a vida do deputado é uma vida muito suspeita, para dizer o mínimo, ou uma vida absolutamente criminosa se a gente conseguir chegar até uma decisão judicial tratando desse assunto, né? E por outro lado, eles escondem outro tipo de bandidismo muito mais graúdo. Vamos lá, que é o bandidismo dos amigos, né? Os amigos são acusados. Está aqui, as organizações estão falando, e o Brasil todo está falando, do desmanche de operações de apuração de crimes que envolvem pessoas do mais alto extrato da sociedade brasileira, políticos, empresas, especuladores, né? A desarticulação feita pela Procuradoria-Geral da República em muitas operações. O Procurador-Geral da República ele está fazendo um papel totalmente contrário àquele que foi divulgado durante a campanha de Bolsonaro, que seria o combate à corrupção. Eles estão pegando traficante de droga, droga na estrada, pequenos batedores de carteira, né? Até mesmo o foco que é jogado sobre Flávio Bolsonaro, comparado a Paulo Guedes, por exemplo, ele pode ser equiparado como um suspeito de bater carteiras dentro de trens, dentro de metrô, comparado ao que mexe, ao que movimentou Paulo Guedes. Então, enquanto eles reclamam muito dessa censura, que eles vão derrubar, isso aí os tribunais superiores vão dar direito à TV Globo de mostrar a vida de Flávio Bolsonaro e todo mundo vai conhecer e ele continua sem conseguir dar explicações dessa dinheirama toda. No entanto, eles fazem uma matéria aqui sobre a desarticulação de uma das operações grandes aqui no Brasil, que é a Operação Greenfield. E quem é o principal, a pessoa mais importante, a mais ilustre investigada nessa Operação Greenfield? Paulo Guedes. E vocês não verão em nenhum noticiário da Rede Globo de televisão, nenhum dos seus noticiários, o mencionamento do nome de Paulo Guedes como uma das pessoas mais importantes que estão sendo investigadas. Eu peguei aqui um pedaço aqui do Jornal da Globo, deixa eu ver aqui, está aqui nesse canto aqui, e onde eles falam dessa desarticulação da Operação Greenfield. Deixa eu sair aqui da frente e vou colocar para vocês verem aqui como eles falam várias personalidades, mas eles escondem. Eles sabem que o Paulo Guedes é o principal investigado, mas eles escondem. Olha o trato da matéria, vamos lá. PGR e nunca veio. A Força-Tarefa Greenfield, ela funciona desde junho de 2016, julho de 2016, e foi criada justamente para apurar fraudes bilionárias nos maiores fundos de pensão do país. Na lista de investigações com grande repercussão está aquela, por exemplo, dos 51 milhões de reais em malas atribuídas ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Agora, essa é a terceira baixa relevante. O Gedel Vieira Lima, que foi encontrado lá com 50 e poucos milhões na sua casa, ele foi mencionado. Só que Paulo Guedes é acusado
de ter desviado ou ter movimentado de forma fraudulenta 256 milhões de reais só num caso específico. Existem muito mais acusações. E onde é que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais esse assunto? Eu fiz uma entrevista com o deputado Paulo Ramos, onde ele falava há 7 meses atrás dessa operação Greenfield e como o Paulo Guedes estava se blindando. O fato dele ter ido para o Ministério da Economia o colocou na condição de ter foro privilegiado, então as investigações que estavam caminhando contra ele tiveram uma paralisada. Esse homem é o homem que coordena, que comanda a economia do nosso país, que manda no Brasil. Porque o Brasil todo vai a reboque daquilo que Paulo Guedes está fazendo. As reformas que ele está bancando, que não são dele, como eu já comentei com vocês, são plataformas do Fundo Monetário Internacional que ele cumpre aqui. E Paulo Ramos, o deputado, ele nos revela que há uma promiscuidade, há um conflito de interesses na atividade que Paulo Guedes desenvolve dentro do governo e todos os seus interesses, todos os seus negócios que ele tem fora do governo. E o deputado Paulo Ramos nos alertava nessa entrevista que eu fiz com ele, que eu vou disponibilizar no vídeo, nesse vídeo nosso aqui, assim como os documentos que ele se refere, são documentos que a leitura não é muito complicada não, são acho 40 e poucas páginas. Eu vou disponibilizar para vocês a acusação do Ministério Público Federal contra várias pessoas, inclusive Paulo Guedes. Vamos pegar aqui um trecho. Girando essa porta rápida. O Paulo Guedes é um homem claramente vinculado, enraizadamente, ao chamado capitalismo mundial. A origem dele, a trajetória profissional dele, por onde ele passou, os instrumentos que ele criou para oferir recursos públicos, especialmente fundos de investimento, dos quais ele ainda participa. No final de 2018, para ser ministro da Economia, ele simulou o desvínculo. Sim. Simulou o desvínculo. Quer dizer, estou me afastando pelo não mútuo. Ou ele é cotista, ou ele faz parte do conselho, integrou a direção, mas na operação Greenfield, que ele é o principal investigado, o último despacho, que eu distribuí cópia, do Ministério Público Federal, do Distrito Federal, marcando data para ele ser ouvido, alertando sobre uma investigação outra que deveria ser aberta sob pena de prescrição. Então, gente, essa entrevista está muito interessante e reveladora também. E foi feita 7 meses atrás, vale a pena rever porque ela está muito atual. Para não ser absolutamente injusto, nessa matéria aqui do jornal O Globo de hoje, sábado, né? Sábado, dia 5 de novembro, né? Eles colocam só aqui embaixo, aqui quase no rodapé, eu grifei de verde, né? A informação que Paulo Guedes é um dos investigados. Mas eles dão uma dourada na pílula, né? Eles dizem então: desde então, o escopo das investigações da Greenfield foi ampliado e atingiu políticos como o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, o ex-presidente Michel Temer e até o ministro da Economia Paulo Guedes. Então, como vocês veem, a companhia dos acusados, dos investigados, é extremamente ilustre. Mas por que a Globo suprime o nome de Paulo Guedes? Por que Paulo Guedes não é ventilado? Por que não se faz tantas coberturas sobre essa operação Greenfield, já que a Globo é preocupada em revelar escândalos de corrupção? Eles estão preocupados com um ladrão de galinha ou com um acusado de ladrão de galinha, enquanto o gangster, aquele que é dono do galinheiro, dono da granja ou que está manipulando a granja toda, não é mencionado? Por que eles não mencionam Paulo Guedes? Porque Paulo Guedes é o amigo. Paulo Guedes é aquele que coloca em pauta as agendas que os meios de comunicação, que essas famílias que detêm os meios de comunicação estão envolvidos. Eles não estão preocupados com o Brasil, eles não estão preocupados com nenhuma agenda nacional, eles não estão preocupados com o combate à corrupção, eles não estão preocupados em mostrar a verdade. É cinismo ou não é cinismo esse tipo de tratamento? Proteger alguns ou proteger um? Porque, gente,
não é uma pessoa desconhecida, né? Vamos falar a verdade. Nós estamos falando do ministro da Economia do nosso país acusado de estar metido em fraudes e trambiques de milhões de reais. Paulo Guedes, ele ataca o serviço público, ele quer fazer reforma administrativa, mas ele fez fortuna, ficou milionário mexendo com dinheiro oriundo dos fundos de pensão dos servidores públicos de várias empresas estatais, de várias instituições brasileiras, organismo brasileiro. O cidadão todo mês pegava uma parte do seu dinheiro, depositava no seu fundo de pensão, para que o fundo de pensão gerasse uma aposentadoria tranquila para esse aposentado no final da sua vida, né? Só que esses fundos passaram a ter parceiros para administrar esses fundos, né? E um dos parceiros foi Paulo Guedes, que pegou esse nicho, ele que nunca produziu absolutamente nada, virou um homem milionário somente fazendo conexões, fazendo negócios, como disse o deputado Paulo Ramos. Então, qualquer telejornal da Globo, você não vai conseguir encontrar informações que citam o nome de Paulo Guedes, mas se você entrar na internet e botar Paulo Guedes Greenfield, aí vai aparecer um monte de luzes em cima desse tema. Por exemplo, aqui nesse canal aqui, está dizendo que o Correio do Brasil, Operação Greenfield que investiga Paulo Guedes cobra dívida milionária. O processo que permanece sob sigilo de justiça acionou 5 pessoas físicas e 3 jurídicas. E blá, 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 blá. Bom, prejuízo, prejuízo, prejuízo. A gente vai pegando vários jornais aqui. Peguei aqui também, olha, o Poder 360. Greenfield diz que Guedes tenta jogar a investigação debaixo do tapete. Eu vou colocar esses links todos para vocês na descrição do vídeo. Mais uma aqui do Valor Brasil. Greenfield, Guedes quer pôr dano multimilionário debaixo do tapete, diz o procurador da República. Gente, o que aconteceu? Guedes começou a ser atingido por essa operação e aí a Procuradoria-Geral da República, que está conduzindo a Operação Greenfield, começou a se conflitar com os advogados de Paulo Guedes. Numa matéria aqui, chega a ser engraçado o tipo de argumento que os advogados de defesa usam. Eles dizem o seguinte em relação à acusação contra Guedes. Na míope ótica ministerial, ou seja, da Procuradoria-Geral da República, basta que o investimento entre tantos outros não seja lucrativo, quer dizer, um investimento que não seja lucrativo, das duas uma, ou ele ficou 0 a 0 ou ele deu prejuízo, né? No caso, deu um grande prejuízo. Basta que não seja lucrativo para se instaurar investigação por crime contra o sistema financeiro, especialmente atribuindo uma suposta gestão fraudulenta, temerária, às pessoas vinculadas à BR Educacional. BR Educacional foi uma dessas empresas criadas por Paulo Guedes, que movimentou muito dinheiro, normalmente dinheiro vindo do erário público. Verbas para educação, programas de educação, programas de incentivo à educação, e é isso que faz a fortuna de Paulo Guedes. Como eu disse a vocês não verão, estou vendo se tem mais alguma coisa aqui antes de eu fechar o nosso papo aqui, gente, mas eu vou colocar todas as informações na descrição do vídeo, fica aí essa verdade que os meios de comunicação, especialmente os grandes meios de comunicação, têm esse comportamento cínico. De um lado eles reclamam de estarem sofrendo censura, mas de outro lado eles fazem a autocensura. Eles protegem aqueles que lhes servem, aqueles que estão mancomunados com seus interesses, aqueles que estão contra o povo brasileiro e cada vez mais a favor das elites econômicas nacionais e transnacionais. Veja o nosso programa, leia o que for possível e tire suas próprias conclusões. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!